Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor, amém? Tentamos fazer a live, infelizmente não está dando por problemas na internet. Então vamos fazer um vídeo e postar aí, amém? Então vamos passar para a palavra. O Thales vai estar. Isso aí, então, meus irmãos, a paz do Senhor a todos novamente. Então vamos ler o texto base que se encontra lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, meus irmãos, nós podemos aprender com essa palavra, né? Que tudo tem um momento certo, né? Tudo tem uma ocasião certa de Deus cumprir a promessa que Ele nos prometeu. Nós podemos ver através da vida de vários personagens bíblicos, através de Abraão, através de José, né? Nós podemos ver que Deus deu sonho para ele, mas até se cumprir o sonho, né, meus irmãos? Teve um processo, teve tudo até chegar o momento certo dele se tornar governador, né? E se cumprir o sonho que ele teve. Nós podemos ver através da vida de Davi, né? Que ele teve um momento certo para se tornar rei, né? Nós podemos ver também através de Davi ali que ele podia pensar: agora eu já sou ungido rei, né? Então Saul está no trono, mas se eu quiser fazer uma rebelião, fazer uma guerra, eu posso pegar e formar e se tornar rei, né? Mas não, ele obedeceu o reinado de Saul, né? Até ele virar rei. Então, meus irmãos, nós vamos ler então a palavra de Deus. Vamos focar em um personagem bíblico que se chama Abraão, né? Lá em Gênesis 12, que Deus faz a promessa a Abraão, né? No momento ele era Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, meus irmãos, nós podemos ver então que Deus fala assim para ele: farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então nós podemos ver a promessa que Deus faz maravilhosa a Abraão naquele momento, né? Então, sem pensar duas vezes, então Abraão toma a decisão então de sair da terra ali de seu pai, toma seu sobrinho Ló, toma sua esposa Sarai naquele momento. Nós podemos ver então neste mesmo capítulo, então que depois, lá no verso 9, depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então nós podemos ver que Abraão estava na direção do Negueb. Nós podemos aprender então com o contexto bíblico que nós tomamos a decisão de ir e fazer a vontade de Deus. Mas mesmo a gente tomando a decisão de nós ir e fazer a vontade de Deus, não significa que não vamos ter obstáculos e desafios no meio do caminho, que diz aqui no versículo 10, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, meus irmãos, nós podemos ver que mesmo nós tomamos a atitude, nós estamos fazendo tudo certo para percorrer o caminho, não significa que nós não vamos enfrentar obstáculos e desafios. Então, Abraão, então, naquele momento foi ao Egito. Então, de certa forma, ali Deus abençoou ele, que Deus deu bens a ele através da vida de Faraó, né? Deu servos, deu bens, né? Bois, ovelhas, deu animais para eles, né? Então, nós podemos ver então que passa algum tempo, né, meus irmãos? Então, Abraão questiona Deus: mas será que o Senhor vai cumprir mesmo a promessa que o Senhor me deu, né? Então, anos se passam, a promessa parece distante. Abraão e Sara enfrentam velhice e Sara era estéril. Então, vem a dúvida, né? E nós podemos ver então que Deus fala a Abraão, mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Então nós podemos ver
que Deus continua enfatizando que ele vai ser muito abençoado. Lá em Gênesis 12, Deus falou que ele seria uma nação, os herdeiros dele seriam uma nação. Mas nós continuamos o caminho, né, meus irmãos? E o tempo de espera parece que continua, né? Parece que Deus não vai cumprir aquilo que ele prometeu a nós. Nós podemos ver então que Sarai, ela quer achar um jeitinho. Às vezes nós pensamos, eu acho que Deus vai me abençoar dessa tal forma. Eu vou seguir este rumo, eu vou seguir este caminho. Foi esta atitude que Sarai toma. Então, lá em Gênesis 16 fala: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Então nós podemos ver que se passa 10 anos, meus irmãos, que Abrão já estava na terra de Canaã, né? Então Sarai toma essa atitude, né? Então, quem sabe você toma Agar, minha serva, que você vai ter esta nação, né? Mas não era a promessa com Agar, né? A promessa era com Sara, né, meus irmãos? Então nós podemos ver então o sinal da aliança de Deus que ele faz lá em Gênesis 17, que fala assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Eu multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então nós podemos ver, né, que Deus ele continua firmando esta promessa a Abrão, que se torna Abraão. Nós podemos ver que Deus confirma a identidade dele, mudando o nome dele, né, para Abraão, né? Então, e nós podemos ver então que a promessa vai se cumprir. Passou-se 10 anos, né, meus irmãos? E nós podemos ver então lá em Gênesis 21, né? O cumprimento da promessa então do Senhor, né? Que fala assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então nós podemos aprender, né, meus irmãos, com esse versículo, o 2 aqui, que fala: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então nós podemos ver que tudo tem o seu tempo, né? Nós podemos ver que na época que Deus determinou, se cumpriu a promessa, né? Então, 25 anos depois, nasce Isaac. Abraão tinha 100 anos, Sara 90. A promessa que se cumpre exatamente no tempo de Deus. Então, ligando com Eclesiastes 3, Abraão viveu a vontade de Deus e a verdade de Eclesiastes 3, né? Deus tinha um tempo certo para cumprir o que prometeu. A espera fortaleceu a fé de Abraão. Então, meus irmãos, você tem uma promessa? Está vivendo a fase de espera? Não perca a fé. Deus é fiel e age no tempo certo. Então, um versículo lá em Romanos 4, 20 e 21. Abraão não duvidou da promessa. Estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir. Amém. Que palavra maravilhosa que o Thales trouxe para nós, né? Uma palavra bem impactante, né? Porque muitas das vezes nós pensamos em agir antes de Deus, né? Nós pensamos que se nós agirmos antes, a promessa que Deus tem para nós vai se acelerar, vai ser mais rápida, né?
Então tem um versículo para ler. Espera no Senhor, sede de boa coragem, Ele fortalecerá o seu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Quantos anos Abraão esperou para ter a promessa, para se cumprir a promessa? Mas como está escrito, Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala ou deixa de agir? Como esse versículo, Deus Ele fala e faz. Deus Ele não mente, Deus Ele não se arrepende do que fala, né? Mas pode demorar para se cumprir a promessa. Pode demorar, pode ser, nós podemos ficar ansiosos, nós ficamos ansiando para isso acontecer, mas vai acontecer. Não precisa duvidar de Deus, não precisa questionar a Deus quando que vai acontecer. Espera somente no Senhor, espera nele de toda a tua confiança, de toda a tua alma, de toda a tua força, que isso vai se cumprir. Não importa quantos dias, quantos meses, quantos anos, quantas décadas talvez vai demorar para isso acontecer, mas Deus vai fazer isso acontecer. Vai se preparando para receber a bênção, porque a bênção não vai vir, a bênção não vai se preparar para você vir. Você que tem que se preparar para a bênção vir, né? Como casamento, você tem que estar forte mentalmente, espiritualmente, fisicamente, todas as áreas da vida você tem que estar bem. Então o casamento não é de um dia para a noite que você vai conseguir, né, meus irmãos? Então é isso, nós temos que buscar incessantemente, não importa em qual área da vida, mas nós temos que buscar incessantemente. Não importa o propósito, você pode se rebaixar, às vezes você pode pensar, a promessa de Deus é muito grande para mim, será que eu vou conseguir cumprir? Mas só se prepara, só pensa que você vai conseguir, porque Deus Ele vai arrumar um jeito de conseguir, não importa o jeito, né? Deus Ele vai cumprir. Amém? Então é isso, né, meus irmãos? Felizmente deu alguns problemas na live de hoje, mas na próxima Deus vai estar junto, né? Vai estar guiando, vai estar controlando e nós prometemos que não vai ter problema da próxima vez, amém? Amém. Amém. É isso então. Vamos estar fazendo uma oração final. Amém. Que o irmão Gil vai estar orando. E após isso vai estar o encerramento do vídeo, amém? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento, pela tua presença, Pai. Que o Senhor venha estar nos abençoando, Sim, Deus. nos capacitando, Senhor Deus, a cada dia, Pai. E que todo mal que se levantar, Senhor Deus, venha cair por terra e não venha prevalecer sobre as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por esse dia, Pai. Abençoa nossas famílias, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar edificando a cada um que vai estar assistindo, Senhor Deus, esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. 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 Deus abençoe a vida de cada um. Que essa palavra possa edificar a sua vida, a sua família, né? E compartilhe, deixa o seu like, ativa o sininho. E é isso. Amém? Deus abençoe.